E aí, torcedor tricolor, torcedor do SPFC Amadores, como é que vai? Tudo bem? Provavelmente não. Quarto jogo sem vitória do nosso tricolor, pasme, no Campeonato Paulista. Não estamos falando de Libertadores, não estamos falando de Brasileirão, estamos falando de Campeonato Paulista. E hoje conseguimos a façanha de empatar com nada mais, nada menos que Guarani. Time que estava para virar uma portuguesa, para sumir do mapa, e quis o destino que com muita raça chegasse onde chegou, e hoje fez frente ao São Paulo. E detalhe, minha opinião, melhor jogador em campo foi o Rafael, goleiro de São Paulo. Defendeu uma bola no último lance, o juiz nos ajudou bastante, foi dando minutos aí para o São Paulo empatar o jogo, quer dizer, passar à frente do marcador, e o São Paulo não foi competente. No último minuto teve um escanteio para o São Paulo, o árbitro deixou bater. Teve no contra-ataque uma bola muito bem defensada, para mim foi mais perda do atacante, mas tudo bem, a gente tem que falar que foi o nosso goleiro que defendeu. E o escanteio para o Guarani, e o árbitro não deixou bater. Não gostei da escalação do Carpini. Deixar o Luciano no banco, até concordo. Em contrapartida, na virada do segundo tempo, ele já deveria ter colocado. Deixar o Lucas no banco, não concordo. O Wellington Rato no banco, não concordo. Eu nunca vou ser favorável a um treinador que quer montar um time para que ele segure, e se ele não sair à frente e ele precisa do resultado porque poupou alguns jogadores, ele coloca no segundo tempo. Não, eu prefiro que ele deixe os principais atletas no começo do jogo para abafar, para fazer 1-0, 2-0, 3-1, e depois ele substitui esses jogadores para descansá-los, mas não o contrário. E isso tem virado uma prática no cenário nacional e alguns treinadores, e o Carpini, a modinha, está fazendo a mesma coisa, né? São Paulo foi muito mal, Lucas entrou, na minha opinião, bem. Eu vi alguns comentaristas aqui pós-jogo falando do Lucas. Para mim ele foi bem, ele foi para cima, assim como o Wellington Rato também foi para cima. Uma surpresa para mim extremamente negativa foi o Michel Araújo. Eu sou fã do Michel Araújo, mas ele já demonstrou que ele não pode jogar como titular, ele tem que ser opção. Outra coisa que também ficou clara para mim é que o São Paulo vem tomando decisões erradas ao longo do tempo. Ficou com frescura de privilegiar o Luciano e virar as costas para o Rames. Porque assim que o Rames chegou, automaticamente, camisa 10 deveria ter ido para ele. Automaticamente ele deveria ter tido horas de campo ou minutos de campo na final contra o Corinthians e outros jogos que ele esteve à disposição, porque o cara é camisa 10 da Colômbia, e goste quem gostar, ele jogou no Bayern, ele jogou no Real Madrid, goste quem gostar, aceite quem aceitar. Então sim, ele não deve aceitar não ter horas, minutos de jogo num time como o São Paulo. O cara saiu do país dele, saiu da vida dele, saiu da Europa para vir para cá. Então ele tá certo. E hoje quem é o meio de articulação que nós temos? O Nicão. Unicão. Qual é o outro meio de articulação que nós temos? Galopo? Não. Galopo ele joga muito bem de ponta de lança, às vezes improvisado no lado direito ele joga bem, mas de meia de articulação ele não joga. Até de segundo volante ele joga muito bem. Pra mim, eu sou fãzaço do Galopo, mas não de meia de articulação. O Lucas é de meio de articulação? Também não, é outro que também joga de terceiro atacante ou de ponta de lança, mas não é meio de articulação. O que nós tínhamos aí de opção, que não volta mais de jeito nenhum de lesão, é o Nestor. Igor Vinícius até que jogou razoável, jogou pro gasto, o Edson jogou pro gasto, né? E assim vai. Alisson jogou pro gasto, todo o time do São Paulo foi muito mal, a zaga do São Paulo foi muito mal. São Paulo fez um gol de pênalti. Pasme, um pênalti que inclusive o árbitro não tinha dado, quem deu foi o VAR. Inclusive deveria ter expulsado o jogador, que ele veio com o pé acima da bola, pegando a canela do jogador de São Paulo, que eu nem lembro mais quem foi, mas eu acho que foi o Pablo Maia. Inclusive o Pablo Maia está muito aquém daquilo que nós esperamos. Antigamente ele chutava muito mais de fora da área, ele aparecia mais na frente, agora ele está meio tímido, talvez por conta do esquema do Carpini. Mas é um jogador extremamente promissor que para mim está sendo muito mal aproveitado, assim como e outro cara que tá me incomodando demais de ver ele jogando, cara, juro pra vocês, é o Calleri. Calleri, ele tá finalizando mal, ele tá tomando decisões erradas. Tudo bem que eu venho falando que o Calleri, ele não é centroavante, ele é segundo atacante. Eu venho falando isso há anos, não é há dias, né, mesmo? São há anos. E toda hora o Calleri tá na lateral. Aí o Calleri, ele vai lá pra ponta, lá do lado da onde tá o Rato, e cruza a bola. Ele fica perguntando, pô, quando o Calleri, ele tá lá na ponta direita, cruzando a bola, será que ele acha que vai dar tempo dele correr e cabecear?
Teve um lance do Calheri que me chamou muita atenção, que mostra a baixa confiança dele e do elenco. Jogaram uma bola de linha de fundo para ele, ele estava do lado direito, como sempre, mas enfiado já próximo da pequena área. E a bola, ela ia em direção ao gol, ou seja, era simplesmente ele virar e bater, ou dominar e bater. Não, o que ele fez? Ele virou de costas para fazer pivô e voltar para a linha de fundo para cruzar. Eu falei, caraca, o cara tem que chutar pro gol. Lucas deu um chute pro gol, na verdade, que inclusive foi muito alto. Outro cara também que antigamente, mesmo que seja previsível a jogada dele, que era cortar para o meio e chutar com a esquerda, que era o Rato, já não faz mais isso, só um chute pro gol com o pé direito e ainda esbarrou no zagueiro adversário. O Rato tem chutado muito pouco pro gol, muito pouco pro gol. O Wellington, ele até que tem jogado bem, mas foi substituído. Mas me falta também, na minha opinião, que ele vá mais à linha de fundo. Talvez seja porque, como ele está jogando de lateral, não de ponta, ele tenha muito mais preocupação defensiva do que ofensiva, porque o São Paulo não sabe o que quer. Porque do lado esquerdo ele joga com lateral, do lado direito ele não joga com lateral, porque ele joga com ponta, que é o Wellington Rato, ou alguém que joga ali na posição do Wellington. Hoje o Igor Vinícius jogou na lateral direita e jogou enfiado lá na frente, porque o São Paulo jogou no 4-4-2. Mas porque a sua zaga estava toda desfalcada, né? O Diego Costa e o Arboleda não jogaram em função de uma expulsão e o terceiro amarelo no jogo contra o Bragantino. Mas o São Paulo tá muito mal, cara. Tá muito mal. Ainda bem que tem um jogo a menos. Hoje tá na segunda colocação, né? Tá com um saldo de gols, se não me falha a memória, à frente do São Bernardo. Ou seja, existe uma grande chance de classificar, porém, São Paulo vai ter agora, se não me falha a memória, 2 jogos fora de casa e 1 jogo dentro de casa. Sendo que São Paulo não tem um bom histórico fora de casa e o dentro de casa sabe contra quem é? Contra o Palmeiras. Vamos falar aí que são 3 jogos, são 3 confrontos. Desses 3 confrontos, se der a lógica, São Paulo faz 2 pontos. Me cobrem. Assista esse vídeo até o final e depois volta. Se der a lógica, eu torço para que não dê a lógica. Eu torço para que São Paulo cale minha boca, que ele ganhe os 2 jogos fora de casa e pare que essa maldição de não ganhar fora de casa, nem do Guarani tá ganhando fora de casa. E, mano, esse do Palmeiras eu tô gelando, que o Palmeiras vai vir mordido contra o São Paulo. Vai vir mordido. Então a chance de nós sermos goleados em pleno Morumbi é grande. Espero estar errado. Deixe seus comentários.